Eris, eu quero falar com vocês sobre um perfume que me intrigou muito. Eu tenho esse perfume já há algum tempo, um ano mais ou menos, e eu ganhei esse perfume numa época de calor. Eu tô falando do Eliana Cristal. Eu experimentei esse perfume, gostei, mas eu achei tão opulento, tão forte. E esses dias, uma seguidora aqui do canal escreveu que estava usando Eliana Cristal porque era um perfume aconchegante e que era uma espécie de abraço para ela. Já era de noite quando eu li isso. Eu levantei, eu tinha tomado meu banho, eu só tinha passado o óleo corporal Linda durante o banho, eu estava bem perfumada, mas não tanto assim, né? Porque é um perfume bem suave que fica na pele depois, apesar que fica mesmo, eu adorei. E aí eu falei, não, eu vou levantar, vou pegar o meu Eliana Cristal, porque se ela tá falando que tá aconchegante, e eu fiz o seguinte, eu peguei o meu Eliana e fiz isso. Só no meu pijama. Gente, que delícia, que delícia. Olha isso, que delícia, que delícia. Eu realmente não entendo o nome cristal. Deve ter um conceito que eu ainda vou descobrir. Esse perfume é um perfume de brilho, talvez seja isso, esse é o lado do cristal. Um perfume extremamente elegante, ele é adocicado, mas não é doce melado, é muito diferente do Ana Furtado. O Ana Furtado é bem doce mesmo. Aqui você sente a baunilha, mas não é nada melado. É talcado, sim, é um perfume talcado. Às vezes, se você não é uma pessoa que goste de perfumes talcados, talvez para você fique um pouco estranho, mas este perfume é um floriental amadeirado. Eu vou explicar tudo para vocês. Eu acho que esse perfume é muito complexo para ser chamado de floral feminino só, ele não é floral feminino. A hora que você começa a sentir esse perfume, você já sente a floralidade dele e o lado oriental. E o lado oriental, que é muito intenso, começa com notas de baunilha e notas ambaradas. O lado das notas ambaradas, hoje em dia, são para simular o ambergris, mas eles não são tão parecidos com o ambergris. Então, para você formar um âmbar, inclusive eu tenho um vídeo só para falar do âmbar na perfumaria, e vale a pena quem gosta assistir, que explica direitinho que para você formar um âmbar hoje em dia, você precisa de baunilha, precisa de madeiras, precisa de benjoim. Então, um âmbar hoje em dia, ele não é uma vanila. Ele tem notas adocicadas, porque ele é composto de baunilha, benjoim também, mas tem notas amadeiradas também. Então, o âmbar tem muito conforto e é muito complexo. E ele abre já desse jeito, com essa vanila e o âmbar, e aí você começa a sentir as notas florais desse perfume, e que são muitas. O frasco dele é todo multifacetado. Você vai ver que ele parece uma joia mesmo, toda como se fosse lapidada. E isso significa que sua fragrância também é multifacetada. Somente de florais, ele tem aqui as flores brancas. Somente das brancas, ele tem aqui o jasmim, a frésia, que aparece logo de cara. A frésia é um ingrediente floral, um pouco leve, ajasminado, que participa desde a saída da fragrância. Mas ele tem ylang, tem rosas, íris. É um perfume bastante complexo, é um perfume bem intenso, e não pense que é um simples Jequiti, não, gente. É um perfume muito duradouro na pele. Para vocês terem ideia, aquela espreadinha de nada que eu dei
Ela durou até o dia seguinte, tirei o meu pijama e tá lá ainda no pijama. Se eu não lavar, ele vai ficar lá por dias, eu acredito. Hoje de manhã eu fui sair, usei esse casaco porque estava muito frio na hora que eu saí. Depois voltei como uma cebola, né? Porque aí você vai tirando todas as camadas que você pôs. Mas na hora que eu saí, estava muito, muito frio e estava uma temperatura baixa. Eu passei esse perfume, gente, não no corpo, porque eu fiquei com receio que o meu marido, eu saí com ele, que o meu marido ficasse um pouco incomodado por causa do cheiro. Mas não aconteceu. Eu não vou passar de novo aqui, porque eu vou passar ele em outras partes do casaco, até para não confundir. Eu vou mostrar para vocês onde eu apliquei. Apliquei aqui dentro uma borrifada e apliquei aqui dentro do casaco uma outra borrifada. Só. Gente, eu tô perfumada e essa borrifada que eu dei agora, eu tô perfumada por horas e horas, mas eu sei que vocês estão esperando que eu borrife mais vezes, então não precisaria, mas eu vou, tá? Porque o cheiro tá maravilhoso. A diferença para mim entre o Ana Furtado e este é que eles têm um caminho meio parecido, este lado quase chiprado, porque tem patchouli aqui também, mas ele não é um chipre. O da Ana Furtado para mim é um chipre, mas este aqui não é um chipre, ele é mais floral, oriental, amadeirado. Por isso para mim é um pouco mais fácil de usar. E aí, vamos borrifar? Poucas borrifadas, não precisa abusar não, tá? Ai, que delícia! Não precisa de muito, gente. A gente não precisa se entupir. Quando você não conhece um perfume, não comece a passá-lo numa quantidade exagerada, porque você vai falar, ai, pelo amor de Deus, me sufocou. Este perfume é levemente talcado, não demais, mas é levemente talcado, e perfumes talcados, eles parecem polvorosos, aqueles tipo de pó. Lembra do pó da vovó que você passava assim e fazia o pozinho coffee? Então, não passem demais para vocês não se empetecarem também. Não é só de bijuteria que a gente se empeteca, de perfume também. Isto é super suficiente para você ter uma perfumação maravilhosa. Se você for como eu, que vai retirar o casaco depois e vai ficar com a roupa de baixo, aí você passa por baixo também, ou passa em você, caso você vai se aproximar de alguém. Um dia desses, o Pedro Pullman dividiu comigo um vídeo sobre Avon, em que naquela época se fazia, anos 60, inclusive é de 1960, um vídeo que você passava perfume sem atomizador. Então você fazia assim e passava o perfume. Mas olha que engraçado, eles não passavam atrás da orelha, eles passavam nas têmporas e aqui o perfume. Então, passava no pulso, nas têmporas e aqui. Bom, com um atomizador, com um borrifador, não dá para passar aqui, gente, não vão fazer isso. Mas se quiserem passar um pouquinho sobre a mão e só passar levemente aqui, eu adorei essa ideia, porque aqui a gente pulsa muito e a gente deve passar perfumes nas áreas em que pulsam bastante. Amei essa ideia, amei, tô adotando isso. Como eu disse para vocês, este é um perfume de longa duração. Acho que ele dura demais. Para mim, olha, eu diria que ele é de duração muito prolongada. Para os meus tipos de perfume, e eu adorei, realmente adorei. Não é um perfume para passar em dias quentes, não é um perfume para passar no verão, pelo menos para mim não é, mas acho que quem gosta de perfumes assim adocicados deve amar, né? Este perfume tem ameixa, tem pêssego, e isso dá um corpo muito polpudo para as fragrâncias. Vocês vão amar esse lado das ameixas gordas, tem cassis de saída, então se você observar, você tem
tem um lado frutal aqui que vem do cassis, da ameixa, do pêssego, que deixam este perfume, além de fresco, também bastante consistente. Tem pera e mandarina também, que deixam um frescor muito grande de saída, que junto com a frésia dá um lado um pouco mais aquoso para a fragrância. O seu corpo de flores, como eu mencionei, ganha também um heliotrópio. E o heliotrópio é uma flor que tem cheiro adocicado. O heliotrópio é uma flor que está muito presente em fragrâncias doces, em fragrâncias adocicadas. Mas se você não tiver pralinê, não tiver caramelo, não tiver essas notas açucaradas de fundo, ele só ficará adocicado. Então, guardem isso. Ele tem uma floralidade imensa, um lado oriental grande e as notas de madeira de fundo, que incluem o cedro, que é uma madeira de transição muito intensa. Tem também o patchouli, que é outra madeira um pouco florestal, um pouco terrosa, de solo úmido, muito presente em notas chipradas, que não é o caso aqui. Tem sândalo, que é aveludado, e tem o âmbar também, que tem nuances amadeiradas na sua composição. Um perfume delicioso que, se você já conhece, vem aqui conversar comigo. Não conhece, ficou curioso? Venha conversar também. Eu adoro saber tudo sobre isso e eu vou te ajudar a esclarecer se esse perfume é doce, melado, que não é não, tá? E ver se ele serve para você como serviu para mim. Mas em doses simples, não precisa se encharcar de perfume. Aliás, falando nisso, o Pedro Pullman está começando a postar vídeos no seu Instagram. E ele fala da sua experiência com intensas borrifadas e como foi sua experiência reduzindo as borrifadas. Porque muitas pessoas hoje em dia borrifam demais quaisquer perfumes. Vocês já me viram borrifar muitos perfumes, mas em geral são perfumes leves, de leveza, mas nunca um perfume como este. E acabam ficando com anosmia, porque o seu organismo vai se acostumando com certos cheiros e não os reconhece mais. Qual é o resultado? Você começa a aplicar cada vez mais, e as pessoas que ficam do seu lado falam: eu não aguento esse cheiro. E você fala: mas eu nem sinto, a pessoa está sendo chata comigo, porque eu nem sinto o perfume, e deve ser por isso. Então, pense bem se não está acontecendo isso com você. E deem um pulinho no Instagram do Pedro Pullman. Acho que vocês vão gostar muito dessa análise que ele fez e dos resultados que ele obteve com mais ou menos borrifadas. Um beijo para vocês e venham aqui conversar comigo. Vou adorar esse papo.